Já estamos gravando. Boa noite a todos. Estamos começando a nossa segunda aula da disciplina Propriedade Intelectual, Inovação e Empreendedorismo, oferecida pela Inova. E antes de passar a palavra para a nossa palestrante, a Raquel, eu gostaria de dar alguns recadinhos que são para os alunos matriculados na disciplina. Tá? Lembrando que os nossos webinários são sempre abertos a todo o público, mas os recados que eu vou dar aqui são para os alunos matriculados, os da graduação matriculados na M037, os da graduação matriculados na TP 386. E também para os alunos do programa Universidade, que também estão acompanhando a disciplina. Então, peço um minutinho da atenção de vocês para esses recados, mas qualquer dúvida que ficar, vocês podem ou mandar no chat durante a palestra, ou então entre em contato comigo no meu e-mail, mas mais para frente eu mando de novo meu e-mail no chat do webinar, tá? Primeiro de tudo, verifiquem, vocês alunos matriculados, se vocês estão com acesso ao Classroom da disciplina. O Classroom é da disciplina, então, se tem alguém que está matriculado na disciplina e ainda não tem acesso ao Classroom, eu peço que entre em contato comigo no meu e-mail, manda o comprovante de matrícula na disciplina que a gente resolve a situação, tá? Ao longo do semestre, toda quarta-feira de manhã, eu vou postar para vocês o link para inscrição da aula da semana seguinte. Então, isso é muito importante. Toda semana vocês precisam se inscrever para a aula da semana seguinte, ok? Não é sempre o mesmo link, não é só uma inscrição. As inscrições são feitas semanalmente. Toda quarta-feira eu vou postar lá no Classroom para vocês se inscreverem no webinar da semana seguinte. Outra coisa importante, vocês também precisam responder um feedback contando para a gente como foi a palestra, o que vocês acharam do webinar daquele dia. Então, sempre ao final da palestra, de toda terça-feira, eu vou liberar o link para vocês responderem o formulário de feedback. Vai estar disponível sempre lá no Classroom, ok? Que mais? Deixa eu acompanhar aqui minhas notinhas. O feedback. Sobre a avaliação. Eu não sei se ficou mal entendido da semana passada, mas como que é o processo de avaliação na disciplina? A presença ela é obrigatória, como em todas as disciplinas da Unicamp, presença mínima de 75%, e ela vai ser contabilizada pela participação de vocês aqui pelo Zoom. A gente tem um relatório do Zoom que informa os participantes, né, do webinar, e eu vou bater ali com a lista de presença da turma para verificar a presença de vocês. Agora, participar durante a palestra, fazer pergunta, isso não conta ponto, isso não conta nota. Eu não sei se alguns alunos talvez tenham entendido isso da semana passada. Claro que é sempre muito bem-vinda a participação de vocês, para a gente ter uma experiência mais positiva com o nosso palestrante. Peço que vocês contribuam com perguntas, claro, mas isso não conta nota, isso não vai aumentar a nota no final do semestre de vocês. A nota ela vai ser toda baseada no trabalho em grupo que vocês vão fazer. Vocês vão elaborar um modelo de negócios, vocês vão precisar construir um Canvas, né? Mais para frente a gente vai abordar isso para vocês saberem como fazer isso. Vocês vão precisar entregar esse Canvas até uma determinada data, eu não me lembro agora qual que é, mas já está no calendário lá do Classroom. E vocês vão precisar apresentar o modelo de negócio de vocês nas 2 últimas aulas da disciplina, no formato de pitch. E isso que vai dar a nota de vocês. Então, se vocês entregaram o modelo, se vocês apresentaram e a qualidade das entregas, né, da entrega e da apresentação. É isso que vai dar a nota final. E aí eu faço a ressalva que os alunos do programa Universidade não participam do processo avaliativo. Então, vocês não precisam participar dos grupos e elaborar um modelo de negócios. Vocês podem acompanhar as aulas, mas não participam do processo avaliativo, tá? Falando então nos grupos, na nossa avaliação, já está liberado lá no Classroom, entrem no Classroom e lá na aba Atividades vai ter um tópico, se não me engano chama Documentos e Trabalho em Grupo.
com um link para vocês entrarem numa planilha e preencherem o nome de vocês formando os grupos. Como é que eu recomendo que vocês façam a formação dos grupos? Pode ser por área de interesse, então, você tem alguma ideia de um modelo de negócios, você vai lá e preenche no tema, coloca seu nome ali no primeiro espaço para colocar o nome, e aí vão sobrar 5 outros espaços para que outras pessoas matriculadas na disciplina que têm afinidade, que têm interesse pelo mesmo tema que você, se inscrevam no seu grupo. Essa é uma forma de formar o grupo. Outra forma é, se vocês têm colegas que estão participando da disciplina, mas vocês ainda não têm um tema, não tem problema. Vocês precisam formar os grupos até a aula 4, mas o tema só precisa ser definido depois. Então, não tem problema se vocês fizerem um grupo tem que ser de no mínimo 3 pessoas, no máximo 6, né? Não tem problema se vocês fizerem um grupo de trabalho sem ter um tema. Só preencham a planilha que vocês já vão estar juntos num grupo. E se vocês quiserem inspiração para já começar a pensar num modelo de negócios, deem uma olhadinha no banco de patentes da Inova, que o link já está no Classroom também. Vocês podem dar uma olhadinha no portfólio de patentes. O que mais? Tem um grupo no WhatsApp. Na última aula, os alunos se organizaram, fizeram um grupo do WhatsApp. Eu não estou lá no grupo, nenhum professor está, para vocês ficarem mais confortáveis para discutir a disciplina como vocês quiserem, mas o link está lá no Classroom. Eu recomendo que todos entrem, porque também é uma forma de vocês trocarem informações e até, de repente, formarem os grupos, né? Eu acho que é isso, acho que esses são os recados principais. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esses recados, mandem aqui no chat. Quem é aluno... já tem uma pergunta aqui. Quem é aluno especial está começando hoje, já está com falta na primeira aula? Foi a Mariana que mandou. Mariana, eu não sei te responder isso, eu acho que não. Eu vou conferir com o professor da disciplina. Até porque vocês não têm nem a possibilidade de participar, né? Na primeira que vocês não estão na lista de chamada. Mas eu vou conferir isso e eu respondo, mas eu acredito que não. Eu acho que não vai afetar, não. Eu acho que na primeira aula não vai ser cobrada presença. Link do Classroom, não tem um link do Classroom. Vocês já devem estar no Classroom caso estejam matriculados na disciplina. Então, é o que eu falei, eu vou mandar meu e-mail no chat, daqui a pouco eu mando. Quem tiver matriculado, me manda o comprovante de matrícula na disciplina que eu faço a inserção manual no Classroom, mas isso não é para acontecer. Teoricamente, vocês já devem estar todos no Classroom. Lembrando que o Classroom são só para os alunos matriculados da disciplina. Se a gente tiver algum ouvinte externo, esse recado não é para você. Se o grupo pode ser de 7 pessoas, a princípio não, é de 3 a 6. Mas eu também vou verificar com o professor essa questão, se dá para aumentar o grupo. Eu acredito que não, é no máximo 6 mesmo. Bom, qualquer outra dúvida, me mandem aqui no chat que eu respondo ao longo da chamada. Vamos começar então, vou passar a palavra para a Raquel. Raquel, você está por aí? Deixa eu parar o compartilhamento aqui da tela. Stop share. Estou. Raquel, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Pessoal, só lembrando que durante a palestra, se vocês tiverem dúvidas, usem a ferramenta Q&A aqui embaixo para mandar perguntas. E aí, ao final da palestra, eu vou fazer essas perguntas para a Raquel, tá bom? A Raquel, nossa palestrante da aula de hoje, Raquel Moutinho Barbosa, ela é diretora de Propriedade Intelectual na Inova, Unicamp, e ela é graduada em Ciências Biológicas pela Unicamp e pós-graduada em Gestão Estratégica de Inovação e Tecnologia também pela Unicamp. Ela possui cerca de 15 anos de sólida atuação em propriedade intelectual, inovação e gestão no setor público, por universidades, núcleos de inovação tecnológicas, e também no setor privado, grandes empresas e startups. Ela atua nos segmentos farmacêutico, biotecnológico e agrícola nas áreas de P&D, tecnologia, marketing, jurídico e novos negócios. A Raquel assumiu posições de liderança ao longo da carreira, acumulando significativa experiência em inovação, propriedade intelectual, liberdade de operação, inteligência competitiva, prospecção tecnológica, colaboração, negociação, licenciamento, planejamento financeiro e gestão de pessoas.
Raquel, passo a palavra para você, então, para a gente falar um pouquinho, né, sobre patentes e outras formas de propriedade intelectual, como elas são importantes para a Unicamp e para promover a inovação e empreendedorismo. Raquel, a palavra está com você. Obrigada. Bom, é bom e ruim, né? A gente está aqui. É bom porque é uma forma que a gente tem de superar essa pandemia que não acaba nunca. E o ruim é que a interação fica muito limitada ao chat, né? Eu sempre começo essa aula, eu dou essa aula já há algum tempo, e quando ela era presencial, eu começava com bate-papo. Então, a primeira coisa que eu fazia era perguntar, né? E aí, o que vocês querem ouvir sobre o tema, né? Então, assim, eu gostaria de né, enquanto a gente vai aqui, já foi feita a minha apresentação, então, enquanto a gente vai batendo um papo aqui, eu vou contando um pouco. Se vocês quiserem colocar no Q&A, né, ou no chat, assim, né, o que vocês gostariam de saber sobre o tema, né? E aí eu já vou começar a compartilhar minha tela para mostrar o objetivo que a gente vai conversar hoje, tá? Então, alguns tópicos. Deixa eu só... Tá na tela cheia para vocês? Tá sim, Raquel. Tá bom. Então, assim, né, hoje eu estou com uma tela só, então, em alguns momentos, eu vou ter que tirar minha apresentação para ler os comentários, né, se tiver, você me dá um alô. Tá bom, pode deixar. E aí, o objetivo aqui hoje, né, por que eu fui convidada, né, eu quero compartilhar o meu conhecimento, né, não só em propriedade intelectual, mas nessa minha atuação, nessa jornada de inovação, tanto indústria privada, né, no setor privado, quanto no setor público, tanto como, né, gestora de redes, né, de inovação, quanto como gestora de propriedade intelectual. Então, a ideia aqui é compartilhar meu conhecimento e vocês explorarem o máximo com pontos que são de interesse para cada um de vocês. É claro que eu tenho uma agenda hoje que eu vou falar de como você faz, de fato, essa proteção, né? Seja de uma tecnologia que vai gerar um novo produto ou um novo serviço, tá? E é óbvio que eu vou contar um pouco hoje sobre o olhar, né? Sobre o olhar da universidade, né? Então, ou de tecnologias baseada no conhecimento, tá? Então, eu não sei se... não sei se surgiu alguma coisa aqui, se alguém já colocou, deixa eu até ver aqui, acho que não surgiu nada, né? Então, Não, por enquanto não. Ao longo vocês vão colocando perguntas e a gente vai fazendo pausas para vocês irem, para a gente ir tratando assuntos. Quando eu fechar alguns temas, eu vou olhar de novo para ver se tem alguma pergunta, tá bom? Legal. Deixa eu só diminuir aqui que eu trago esse slide sempre, eu construo ele de várias formas, a depender do público, né? Mas o que eu gosto de mostrar nele, alguns elementos chaves no processo de inovação, tá? Aqui o que a gente tem? Os atores, né? Porque a inovação, ela ocorre, né? Em um determinado ambiente, né? Então, ela tem uma dinâmica, né? Seja ela, que a gente chama, né? Puxada pelo mercado, ou seja, o mercado tem um problema ou o mercado tem uma necessidade, seja esse problema social, socioeconômico, né? Ou seja, esse problema, um problema de fato de manufatura, de produção, de tecnologias alternativas, substitutas. Então, quando o mercado diz assim, a partir de hoje, a gente não pode mais, né, usar, sei lá, combustíveis não renováveis, né? Isso muda todo, né, uma cadeia ali vamos dizer, de energia que precisa ter tecnologias para suprir essa demanda. Ou quando você estipula que alimentos não vão mais ter gordura trans a partir de determinada legislação. Você também precisa de toda uma nova matriz aí de tecnologias para suprir essas mudanças. Ou há um problema, né? Surgiu um vírus novo, nós não temos nem remédio, nem infraestrutura hospitalar, nem gestão, né? nem modelos de gestão, né? de leitos, enfim, tem uma série de coisas, nem vacina, né? E aí, o que a gente faz, né? Tem uma série de tecnologias que precisam ser desenvolvidas para suprir esse problema, né?
esse problema pandêmico, esse problema social que acaba impactando na sociedade. Então, quando a gente tem a sociedade e o mercado, né, puxando tecnologia, eu estou colocando aqui no prisma da Unicamp, tá? Óbvio que isso pode acontecer em vários outros ecossistemas e com outros atores, mas eu estou trazendo aqui um olhar nosso, da onde a gente está. Então, olhando sob esse olhar, essas soluções baseadas em conhecimento e em pesquisa, em tecnologia, vão estar na universidade, porque é o papel da universidade fazer isso, né? Agora, tem também um outro caminho, que é o seguinte: ao mesmo tempo, existem pesquisas, existem né, pesquisadores que estão desafiando a fronteira do conhecimento, ou seja, eles estão pesquisando, eles estão avançando, eles estão estudando, seja na ciência básica ou seja na ciência aplicada, mas eles estão avançando no conhecimento. E em determinado momento, eles acham uma nova tecnologia, né? E uma nova, né? Uma nova, vamos dizer, vamos chamar de tecnologia, né? De forma geral, seja um método, um sistema, um dispositivo, um produto, enfim, até mesmo, né? Um serviço, né? Então, quando ele faz esse desenvolvimento, só um minutinho, eles acabam que eles precisam agora entender se o mercado precisa disso, né? Então, assim, é óbvio que sempre tem uma ligação, porque a ciência não está totalmente descolada, né? Tem um envolvimento muito íntimo, mas, assim, às vezes tem uma tecnologia de plataforma que foi desenvolvida para uma determinada área da economia ou para uma determinada aplicação e que há desenvolvimento de outras aplicações complementares, que não foi vislumbrado inicialmente. Então, a gente chama isso de technology push, quando você tem uma tecnologia e que gera uma série de aplicações. Por exemplo, a tela touch é uma dessas, né? A patente do smartphone, ou seja, a patente que protege aquele sistema de touch, é muito mais antigo que o próprio iPhone, né? Então, por quê? Porque ela era uma tecnologia. Agora, quem deu uma aplicação, quem desenvolveu um produto com essa tecnologia, né, anos depois, né, o que mais marca a gente foi a Apple com o primeiro smartphone, né, que deu mais efeito. Então, tem as duas vias, tá? E é assim que a gente, né, se coloca nesse ecossistema. E como que isso funciona, né? De um lado, tem essas demandas, do outro lado, tem esses conhecimentos sendo gerados, e no meio da sociedade, a universidade não vai produzir nada, né? Porque a universidade não tem essa capacidade, então ela tem que transferir esse conhecimento para quem vai fazer isso. E como que essa transferência de conhecimento ocorre? Através, né, de pessoas como, por exemplo, a Inova, que é o NIT, né? O que é o NIT? O NIT, ele é definido por lei como núcleo de inovação tecnológica responsável por fazer a gestão, né, da propriedade intelectual e da transferência de conhecimento e da inovação da universidade. Então, como a gente está falando de personalidades jurídicas diferentes, né, porque nós temos lá o consumidor tem um CPF, né, ele paga imposto, né, ele tem o salário dele, ele tem a renda dele, ele paga imposto, ele compra um produto e depois ele vai pagar o imposto desse produto ou desse serviço. A empresa tem um CNPJ, então ela tem funcionário, ela paga imposto, ela tem custos e ela vai ter depois, né, a renda dela e vai no final oferecer seu lucro e vai pagar imposto também. E a universidade, ela tem, né, o seu dinheiro público que é colocado ali para fazer um investimento. Então, são pessoas diferentes. Então, eu não posso simplesmente ligar, vamos supor, né, eu sou uma pesquisadora, eu ligo para um amigo meu que tem uma empresa e falo, descobri, né, a vacina do Covid, né, para descobrir uma vacina para conter a pandemia. Você não quer testar aí na sua farmacêutica? Vou mandar aí um lote para você. Aí ele vai lá, testa. As coisas não podem ocorrer de forma informal, porque isso gera uma série de impactos. A gente tem legislação, a gente, né, nós somos pessoas diferentes, né, entidades diferentes. Então, isso deve ocorrer de forma formalizada, baseada pelo marco legal. Por quê? Para dar segurança. Porque quando você tem um conhecimento que é gerado na universidade pública, e isso é transferido através de uma licença, ou mesmo, né, vocês fazem uma parceria para fazer um desenvolvimento de uma aplicação, isso é feito um convênio de pesquisa. Todas essas formalidades,
elas permitem com que a empresa tenha a liberdade e a segurança jurídica para excluir terceiros, né? Então, vamos supor, eu tenho uma patente licenciada da Unicamp que eu vou comercializar o meu produto. Então, somente eu vou fazer isso, né? Porque eu tenho uma patente, eu tenho uma licença de uma patente da Unicamp. Então, esse ecossistema, quanto mais próximo, né, e mais bem organizado for, maior é o impacto na sociedade, porque mais a chance de um produto chegar no mercado de maneira efetiva e com grandes soluções é maior, né? Então, por exemplo, né, enquanto a gente tem pessoas fazendo pesquisa, essas pessoas podem interagir com empresas fazendo pesquisa, desenvolvendo, né, as empresas estão perto da sociedade, estão perto do mercado, tem as equipes de marketing que entendem tendências, demandas, olha, o consumidor agora quer tudo sustentável, então assim, vamos pensar em embalagens sustentáveis. Então, as empresas têm essa visão, só que elas precisam de tecnologia, então elas vão até a pesquisa e falam, olha, agora eu preciso, né, de uma sacola biodegradável, porque plástico não cola mais. Então, tem todo um trabalho desses alinhamentos. Isso requer, né, convênios, pesquisas, né? E quem cuida disso, certamente, né, a Unicamp, a Inova dá um apoio, tramita em várias instâncias da Unicamp, mas a Inova tem um chapéu importante ali nessa, né, nessa organização dessas relações, tá? Mesma coisa com patente, né? Quando a gente tem uma tecnologia nova, que tem todos os requisitos da patente, isso pode ser protegido. A Inova faz isso, o NIT faz isso, né? Então, quando a gente cuida disso também, isso vira um objeto de licença que vai para a empresa produz, e aí ela vai para o mercado. Então, só para construir aqui, quando você tem, né, essa relação bem organizada, bem estabelecida, né, você também tem maior atração de investidor, seja para o seu, vamos supor, se você é um empreendedor que tem um novo negócio, né, você está procurando investimento, porque o Vale da Morte ali é duro, né, para você sair ali dos primeiros anos. Então, quanto mais apoio você tiver nessa fase, investimento, né, não só os 3 Fs, né, que é eles chamam de os amigos, né, os tolos e a família, né, que investe no empreendedor. Se você tiver algo estruturado, né, como a gente vê muitas empresas hoje fazendo, né, investimento anjo, enfim, garages que eles chamam, melhor, né? Então, a gente acredita que esse ecossistema bem trabalhado, né, bem engajado, ou seja, a Inova tem esse papel, essa disciplina tem esse papel, né? Mostrar que quanto melhor a gente fizer essas relações, fazer essa conexão do mercado com a universidade, o ecossistema de inovação, né, nosso, local, e, né, de Campinas, expandindo para o estado de São Paulo e do Brasil, maior a chance dele virar o que a gente chama de ecossistema de classe mundial, ou seja, né, quem são os ecossistemas de classe mundial? A gente tem Israel, a gente tem Finlândia, a gente tem o Vale do Silício, uma série de ecossistemas que, de fato, geram o quê? Spin-offs, que são empresas baseadas em tecnologias que saíram da universidade e que agregam valor, né? Então, e que são baseadas no conhecimento. É aquele conceito, né, o oposto da commodity, né? O valor agregado de uma commodity, né, é baixo. Então, um café comum hoje, ele tem um valor já né, balizado pelo mundo inteiro. Agora, se você desenvolver um café gourmet, um café que vai além do gourmet, com muita tecnologia, com, né, café que, por exemplo, sai do Brasil para, sabe, para, sei lá, para secar, tem 1000 tecnologias para desenvolver cafés de prêmio, né, que vai ser para exportação, enfim, tem mercado para tudo hoje. O valor agregado daquele café é muito maior, né, então você consegue, com aquela inovação, gerar negócio e gerar renda, né, gerar lucro, gerar lucratividade. E quando você tem um negócio prosperando, todo mundo em volta prospera, né? Porque você gera emprego, as pessoas prosperam, né? Você aumenta a renda daquela comunidade, aquela comunidade, né, prospera. Ela é mais saudável, ela é mais feliz, ela promove, né, mais renda, ela cria toda uma estrutura em volta dela que permite que aquela sociedade viva melhor. Então, gerar empregos, né, é muito bom para, né? A gente sabe que o impacto social de um emprego
a falta do emprego é gigantesca, né? Mas quando a gente tem uma sociedade com um número equilibrado de empregos, né? Com uma renda distribuída, isso é muito bom. E quando você tem uma startup, você gera isso de maneira, né? De uma maneira bem sólida, tá? Bom, e aí eu falei bastante da propriedade intelectual, né? Não sei se eu fiz uma introdução que agora é geral, né? E aí, a partir de agora, eu vou falar de alguns conceitos dentro daquele mapa, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu possa... Aqui não, vamos ver aqui. Sim, né? Case de sucesso, a gente tem bastante na Inova, eu posso contar alguns, posso escolher um. Vou falar de marca, deixa eu ver o que mais. Sim, sobre os modelos, né, de transferência de tecnologia. Vou falar disso lá um pouquinho mais para frente. Legal. Então, assim, falando um pouquinho, né, sobre a propriedade intelectual, né? Então, o que é a... Deixa eu fechar aqui. O que é a propriedade intelectual, né? A propriedade intelectual, ela abrange uma série, né? A gente fala aqui, né, que é um termo que descreve as criações feitas pelo intelecto humano. Esses dias mesmo, estava tendo uma discussão sobre inteligência artificial, né? Que é uma discussão muito importante, que está muito recente aí, com relação às invenções criadas por máquinas, né? Porque a gente tem a inteligência artificial que está criando invenções. Por exemplo, teve uma música que foi criada por uma máquina de inteligência artificial, né? O direito autoral disso vai para quem, né? Vai para a máquina, né? Mas a máquina não é um ser humano, né? Ela não é um inventor, não é um autor. Então, tem uma série de estudos né, e publicações a respeito. Por exemplo, a Europa, ela não aceita que um inventor da patente, que é a pessoa que inventou, né? A gente sempre fala, né, um inventor como uma figura meio folclórica, né? Mas na verdade é um pesquisador, né? Mas o inventor, ele não pode ser uma máquina, né? Porque ele entende que, com base na lei, o inventor tem que ser um ser humano, né? Então, o escritório europeu, em determinado momento aí, acho que foi 2019, 2020, ele, né, teve uma jurisprudência nesse sentido. Mas essa discussão está aberta, porque a gente está em evolução, e o sistema de propriedade intelectual, apesar de ser muito antigo, né, tem mais de 500 anos aí de referência sobre ele. Começou lá na Itália com os teares, né? Posso até depois contar essa história que é bem curiosa, né? Porque surgiu a propriedade intelectual. Mas, apesar dela ser bem antiga, ela é muito atual. Ela não é que ela é atual, ela é atual, lógico, como todo marco legal e jurídico, né, vem se atualizando, mas ela vem encaixando muito bem essas novas questões, né? Então, hoje a gente não tem, assim, uma lei que é... Nossa, você não consegue encaixar, por exemplo, nessa questão que eu estou colocando sobre a inteligência artificial. Então, você até consegue, com pequenas adaptações, acolher esses novos conceitos, tá? Mas, em tese, ela trata tudo que é do conceito do intelecto humano, tá? Então, na prática, qual que é a diferença? Bom, quando você tem uma casa, um terreno, você vê o terreno, né? Você vai lá, você pisa, tem uma terra, né? Tem um tamanho o terreno e você tem uma escritura, né? Você fala, olha, aqui está minha escritura, está no meu nome, tem essas características, tem todo uma documentação ali que mostra que aquele terreno é meu. Quando você tem uma invenção que sai da sua cabeça, né? Como você protege algo que está no intelecto? Então, a patente, ela serve para isso. Então, você descreve a sua invenção, tem uma série de requisitos, você tem que, né? Por exemplo, eu não preciso fazer a minha invenção, né? Eu não preciso ter um produto, mas eu tenho que ter tido o conceito, né? Eu tenho que ter testado aquele conceito, eu tenho que ter tido resultados que comprovam aquele conceito, né? Não posso ter tido a ideia e falar assim, eu tive uma ideia, eu vou escrever essa ideia e vou patentear. Não, eu tenho que... Se eu falo que eu desenvolvi
um fármaco, né, com sinergia, né, ou uma formulação combinada entre duas moléculas, que juntas elas têm um efeito, né, inesperado ou superior, né? Tem vários casos aí na farmacêutica. Eu não posso ter só tido essa ideia, eu tenho que ter mostrado isso nos experimentos, no laboratório, seja em testes in vitro ou em testes in vivo. Então, todo esse processo, ele é passível de proteção. Então, a gente, né, essa é a diferença entre as criações do intelecto, da propriedade, né, física, da propriedade intelectual, né? Então, isso que define bem. E o que acontece quando eu tenho uma propriedade intelectual? Pode ser uma patente, qualquer coisa. Eu posso excluir terceiros de usar aquilo, né? Então, eu posso excluir terceiros. Quando o governo me dá uma patente, ele diz o seguinte, né? Em outras palavras, tá? Você vai contar para o mundo o que você descobriu, inventou e desenvolveu. Em contrapartida, eu vou te dar um direito exclusivo, porque você vai contar para o mundo esse seu avanço técnico. Mas aí, né, seria muito injusto, né? Eu conto e todo mundo vai lá e copia aquilo que eu demorei 5 anos, né, no meu doutorado para fazer, 2 anos, enfim, né, na minha pesquisa. Alguém vai lá e faz, né? Que injusto isso, né? Então, o governo fala, se você nos contar em detalhe o que você faz, eu te dou um direito exclusivo de só você, né, só você, você pode excluir terceiros de produzir aquilo no território brasileiro, que é onde eu depositei minha patente. Né? Então, para que isso serve, Raquel? Aí eu vou na origem, né? Porque antigamente, por exemplo, os artesãos que faziam tear, eles tinham uma técnica que só eles sabiam. Né? A mesma coisa com os vidros de Murano, tem uma série de referências sobre isso. E como aquilo tinha um volume de mercado muito grande para exportação, né, para outros mercados, Índia, né, poderia ter uma capacidade manufatureira maior, os senhores feudais, né, os senhores da época, né, os líderes, né, do poder na época, que a gente pode chamar hoje de governo, eles falavam assim, olha, né, para determinada artesão, se você me passasse a sua técnica, eu pago, né, uma taxa para você de tudo que eu for produzir com essa técnica. Mas depois de 20 anos, né, eu não preciso mais te pagar. Daí, né, você tá, todo mundo pode fazer e ninguém mais precisa te pagar. Então, foi aí que começou o sistema patentário, né? Em troca de revelar algo que antes era um segredo, em prol do desenvolvimento econômico, eu te dou um direito de excluir os outros, para você não perder, né, você não sair na desvantagem. E isso hoje, né, você pensa assim, qual que é a vantagem disso? Poxa, pesquisa é cara, pesquisa requer investimento, então uma empresa, um empreendedor que decide empreender, que decide inovar, fazer algo novo, ele tem que ter uma garantia, né, e o sistema dá essa garantia. Então, se você realmente fizer algo novo e tiver uma patente, ou tiver um programa de computador, ou criar uma marca nova que emplaque na mente do consumidor, né, eu vou te dar essa exclusividade, porque você investiu um tempo em criar aquilo, em desenvolver aquilo, você investiu dinheiro, né? Mas, ao mesmo tempo, se você guardar isso em segredo, a sociedade não avança, né? Porque, imagina, você descobriu algo, você descobriu a roda, você não vai contar para ninguém. Então, esse sistema, ele é benéfico para o desenvolvimento e para a prosperidade da sociedade como um todo ao longo, né, das gerações. Então, o sistema patentário vem para esse contexto, tá? Como é que eu passo aqui? Aqui. E aí, lembra que eu falei que a patente pode excluir terceiros? Então, se você está empreendendo, você tem um novo negócio, o que uma empresa, uma startup, uma spin-off quer, né? A gente para quem já leu o Oceano Azul, sabe, né, que as startups, né, quem inova está buscando uma vantagem competitiva, ou seja, quer sair daquela briga, né, por preço, por custo, para ter um diferencial. E esse diferencial, a gente sabe que, vocês vão usar isso na disciplina, tem o Lean Canvas, né? Um dos 9 elementos de análise, né, de hipóteses que precisam ser validadas, desde da concepção da ideia, é a vantagem competitiva. Ou seja, o que é único no seu negócio, no seu produto, no seu serviço,
que não pode ser comprado, nem copiado, né? E você tem um privilégio, né? Você tem isso como uma vantagem. Pode ser várias coisas, né? Pode ser uma localidade geográfica, por exemplo, se você explora algum, né? Você extrai alguma coisa, né? Você é extrativista. Você está localizado no Brasil, em determinada região que tem ou minério ou determinado. Então, isso é uma vantagem competitiva, né? Outro país que não tem isso, não tem condições ambientais, não vai ter. Agricultura, o Brasil, ele já tem uma vantagem competitiva por ter mais de uma safra. Então, existe coisas que são únicas, né? Ou da sua região, ou do seu negócio. Ah, eu tenho uma pessoa que é, né, chave aqui, eu tenho uma patente. Eu tenho uma tecnologia que só eu posso explorar por 20 anos. E aí, a patente, né, que é o foco da minha conversa hoje, além das outras vantagens que o modelo de negócio tem que ter, ela é imbatível, né? Porque ela é legitimada pela lei, e que se alguém me copiar, eu posso entrar com um litígio e impedir ela de fazer aquilo, né? Eu falo, olha, você não tem esse direito, né? Se eu não te der licença, eu posso excluir você, eu posso impedir você de produzir. E isso, o que faz com o negócio, né? Se você está naquele oceano azul, você aumenta o seu lucro, porque você tem menos competidores, e você atrai mais investidores, e aí você consegue desenvolver novas tecnologias, e aí você vai virando uma empresa inovadora que está sempre na ponta, né, dali da inovação. Você está sempre na frente, porque enquanto os outros estão tentando copiar seu produto, seja porque ele já caiu em domínio público, ou seja porque, né, você já abandonou ele, você já está, como você já, né, tem mais lucro, provavelmente você já está desenvolvendo novas soluções para novos problemas, né? E aí você vai prosperando, tá? Então, aqui são alguns cases. Alguém me perguntou se eu tenho alguns cases, né? Esse é um. Essa empresa foi agora do Desafio Unicamp, eu não sei se alguém já falou, devem ter falado, mas foi uma empresa que ela foi baseada numa patente da Unicamp, tá? Na verdade, da Faculdade de Engenharia Química, e ela foi usada, assim como, né, foi dito aqui no começo que vocês podem escolher patentes para trabalhar no modelo de negócio, o Desafio Unicamp faz isso. E aí, no fim, eles ganharam um prêmio, vão acelerar, mas o maior prêmio deles mesmo é se estruturar para entregar essa solução para a sociedade, que tem a ver com a parte de lesão, né, tanto humana e animal. Aqui é outro produto fantástico também, né, é um processo de extração para artemisia, tem até aplicações aí super bacanas, está indo bem esse negócio. Esse aqui é um caso de patente que internacionalizou. O que é isso, Raquel? Você vai ver mais para frente que eu vou explicar aqui. Uma tecnologia que foi desenvolvida na Unicamp, foi licenciada por uma empresa spin-off, né, uma startup, enfim, né, saiu de uma empresa que nasceu com base nessa tecnologia. E aí chegou um determinado momento que essa empresa falou assim, eu quero ir para fora do Brasil. Como que a minha proteção vai ser lá fora? Nós falamos, olha, a patente depositada só protege no Brasil, mas a gente pode entrar, né, com um pedido nos países, nos mercados de interesse. Quais são os seus mercados? Ah, meu mercado é esse e esse. Vamos lá, né, com o recurso da empresa e depositamos as patentes nesses países. O que significa? Que quando essa empresa começar a expandir, ela ainda não está, né, posicionada internacionalmente, mas quando ela começar a expandir, ela já vai ter a proteção a proteção intelectual que vai permitir excluir terceiros e ela vai poder competir mais com uma vantagem competitiva, né? Aqui é sobre o ganho social, né? Então, por exemplo, essa é uma tecnologia, uma patente que foi licenciada para a Prefeitura de Adamantina e é como se fosse um óleo para combater o Aedes aegypti, né? Então, aí você pergunta, né? Qual que é a diferença, por exemplo, de uma patente, né, que você vai produzir um cosmético, né, um fitoterápico para beleza e uma patente dessa? O modelo de negócio é totalmente diferente, né? O lucro é totalmente diferente, o impacto é totalmente diferente. Então, né, cada modelo tem a sua característica, né? Mas o case aqui de sucesso é que isso saiu de uma patente que foi licenciada e que tem. Isso não quer dizer que quando você tem impacto socioeconômico, você não tem lucro, né? Muito pelo contrário, está gerando tanto emprego quanto outra, está gerando, né, solução de ponta, então tem uma série de benefícios, tá?
Aqui é só um número bem rápido, eu não vou falar muito, mas é para mostrar que tem muita empresa, né, baseada em conhecimento que sai da Unicamp, elas faturam muito, a gente também tem um número, né, por exemplo, empresas incubadas, a Mari já falou bastante disso aqui, eu não vou falar muito, tá? E aí, uma coisa que a gente vem estudando muito, né, a gente sempre busca melhorar, né? Como que a Inova pode fazer melhor esse papel? Como que a gente pode alavancar mais para que a Unicamp seja um ator chave nesse processo de inovação? O que precisa, né? E a Inova, como ela tem essa responsabilidade por lei, né, e por missão mesmo, como que a gente faz isso? Então, a gente estuda, né? Alguém perguntou se a gente olha os modelos de fora do Brasil. Sim, a gente olha muito. Desde que, né, eu me conheço por gente, eu estudo, né? E aí eu continuei estudando, trabalhando. E eu sou muito grata por estar na universidade, porque a universidade permite isso, né? Ela valoriza isso. Então, quando a gente fala assim, vamos fazer melhor o que a gente faz? Tá, então vamos estudar. A gente chama de benchmarking, né? O que é o benchmarking? Eu vou olhar para os meus pares, eu vou olhar o que eles fazem, eu vou olhar o que o mercado faz. A gente olha para universidades do Brasil, a gente olha para universidades de fora, e esse é um estudo do MIT que fala sobre quais são os componentes chaves para que a gente, né, de uma universidade empreendedora, né? E aí eu trago 3 aqui, são os 3, né, que eles destacam nesse estudo, né? O primeiro deles é a questão da comunidade. Então, assim, é isso, é ter alunos engajados com empreendedorismo e inovação, é ter, né, uma unidade como a Inova, uma unidade como uma faculdade, um instituto, né, da universidade que se preocupa com inovação e que está engajado com esse assunto. A outra é ter uma força de pesquisa, né? Porque não basta você querer inovar se você não tem a base para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, você ter a empresa apoiando essa pesquisa, não dependendo somente dos recursos públicos, né? Você ter um ambiente empresarial que apoie isso. E você tem esse licenciamento, né? Por exemplo, olha, eu vou investir num convênio de P&D com vocês, porque lá na frente, se sair algo, né, de 10 que eu estou investindo, se uma sair, para mim, né, eu já vou ganhar uma vantagem competitiva que eu vou recuperar todo esse meu investimento, porque eu vou ser o único naquele mercado. Então, vale a pena. Então, eu vou licenciar. Então, quanto mais licenciamentos a gente tem nessa universidade, melhor. E, por fim, é ter alguém, né, uma agenda de inovação e empreendedorismo formal, refletida durante toda a universidade. O que é uma agenda? Se você olhar, né, os eventos da Inova, os eventos da Unicamp, os eventos, né, é isso, né? Ter disciplina de inovação, é falar de inovação, é ter esse assunto como parte formal da universidade, tá? Então, quando você tem esses 3 elementos bem engajados, a chance de uma universidade ser empreendedora é maior, tá? Eu não vou falar da Inova, porque eu já vi que bastante, né, já teve aula inaugural da professora Ana, provavelmente ela já falou, né, dessas áreas, eu não vou repetir, mas eu vou falar uma coisa importante, tá? A Inova, além de tudo que a gente faz, e meus colegas trabalham, né, maravilhosamente bem, a gente cuida da política de inovação também, né? O que é cuidar, né? É garantir que ela ocorra, né? E a gente, né, não faz isso sozinho, né? Todo mundo, qualquer membro da universidade está sujeito a essa política, mas o nosso papel é gerir, né, e executar ela e garantir que ela vai ser executada. Então, para que serve uma política de inovação? É para melhorar aquele ecossistema, é para dar clareza e segurança jurídica, tá? Tem uma série de elementos aqui que eu não vou falar aqui, mas vocês, né, depois eu posso compartilhar o PDF, vocês ficam com eles e descobrem aí, lendo, né, cada benefício de ter uma política de inovação, tá? Aqui eu falo um pouco sobre a questão, eu não consigo ler o título aqui, mas eu acho que é sobre os ganhos da inovação. Então, o que a gente tem nesse slide, né? Se você olhar o número de 2020, tá? Esse é um ganho, porque quando você pensa assim, né? Esse processo é um processo ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. Que só perde se a gente não inova, entendeu? Se a gente barra ali, se a gente chega e não faz a patente, né? A patente, ela é um indicador-chave de inovação, mas eu costumo dizer que uma patente, um número de patente, ele só diz o nível de consciência que aquela comunidade tem sobre inovação. Uma patente concedida, ela fala sobre a qualidade, né? A robustez daquele sistema, né? Olha,
tem patentes concedidas, né? Ou seja, não foi só o pedido, foi também a concessão, né? Porque existe um exame entre você pedir e o governo te dar. Eu posso ser uma impostora e falar, olha, eu quero patentear a aspirina. Eu desenvolvi a aspirina, escrevo lá, e né, já caiu em domínio público a patente, eu vou tentar de novo no sistema, vou lá. Vou ganhar mais um. Aí o que o sistema vai falar? Primeiro requisito, não é novidade. Você não está com algo novo, porque eu já li aqui, ó, que tem algo que a aspirina foi desenvolvida lá em 1900 e bolinha. Então, acabou. O INPI nem começa a analisar o meu exame acaba ali. Então, todas essas questões, né, o processo tem que ser um ganha-ganha, né? Então, quando você tem a patente concedida, ela te dá uma robustez. Só que a patente licenciada no mercado, aí ela te mostra o impacto, né, daquele processo de inovação na sociedade, que aí é onde o gol de placa, a gente chama, né? Então, eu sempre brigo. Eu não quero saber quantas patentes eu depositei, né? Assim, é legal porque mostra a consciência, mas não é aí que está a resposta, né, do nosso sistema. A gente tem que olhar a saída. Então, quando a gente olha aqui o que ganha, né, o processo de inovação, a gente tem os ganhos econômicos, né? O que é ganho econômico? A empresa lucra mais, a Unicamp ganha, o pesquisador ganha royalties, a universidade ganha royalties, a unidade, o laboratório ganha royalties, né? Então, aqui a gente tem a política que divide 1/3. O inventor, como, né, pesquisador, ele ganha reconhecimento, a Inova faz um trabalho tipo um Oscar, né, da inovação. Mas também tem o ganho social, né, que você está levando uma solução para uma sociedade que talvez, se não tivesse a Unicamp, a gente não ia ter aqui desenvolvido. Talvez a gente tivesse que importar, como ocorreu na vacina, né? A gente tem agora a UFMG desenvolvendo uma vacina, né? Óbvio que o Instituto Butantan e a Fiocruz desenvolvem, né? Eles, né? A gente fala de nem a montadora, né? Os carros, a gente tem bastante montadora no Brasil, né? A gente montou a vacina aqui, mas desenvolver algo do zero, o princípio ativo e tudo que está em volta, né? Se a gente tivesse feito daqui, teria muito mais orgulho, né? E isso tudo é para todas as áreas, né, da ciência e do sistema né, da nossa economia. Então, quando a gente tem esse reconhecimento, também a gente ganha, né? Então, o processo de inovação, ele realmente tem muitos ganhos, sociais ou econômicos, tá? Aqui é só alguns números também, eu vi que a professora Ana também já falou, então eu imagino que, né, eu conheço já o script das aulas, se não mudou muito, ela já falou dos números, do nosso portfólio, eu vou passar, tá? Aqui é só uma questão, assim, né, a gente começa a entrar no tópico da aula, né? Tá, e como que eu protejo, né? Você já me falou da importância, dos benefícios, de como funciona na Unicamp, o que eu tenho que fazer? Então, assim, aqui eu brinco, né, isso aqui, se fosse tão fácil, né, a gente seria, eu estaria, né, eu seria uma palestrante, né, do TED Talk super famosa, ou todo mundo que já me ouviu falar teria emplacado e seria já um unicórnio, né? Mas a questão é que aqui é só um exemplo, né, de coisas que a gente deve se preocupar. Então, por exemplo, primeira coisa é o que vocês fazem quando vocês vão modelar uma ideia e um negócio, né? Qual é o objetivo do meu negócio? O que eu quero? Meu negócio é baseado num produto? É num serviço? Né? É um produto, é um serviço digital? Né? Qual é a cadeia? Em que elo que eu estou da cadeia? Enfim, entender o seu negócio. Depois você tem que, né, olhando para a questão da proteção, um mapeamento, ou seja, o que eu tenho de propriedade intelectual? Eu tenho uma marca? Aqui eu listo, né, a combinação desses direitos. Então, assim, patente, marca, desenho industrial, segredo industrial, know-how é uma coisa valiosíssima para a startup e ele para um negócio novo, né, para um empreendimento, e ele precisa ser tratado com muito carinho e muita atenção, precisa ter NDA, precisa ter cuidado, tá? Programa de computador hoje em dia, né, a gente não vive só, né, não é só o produto, não é só, né, a bebida, a embalagem, ainda tem um programa, né, que vai fazer a interação com o cliente, enfim, tem uma série, né, o iFood está aí para mostrar isso, né, que tem toda uma área aí de tecnologia da informação que requer proteção, né? Enfim, tem uma série de dispositivos,
Lembra que a propriedade intelectual é o que protege, né, as invenções e as criações do intelecto humano. E elas são categorizadas. Por quê? Elas são muito dinâmicas, né? Como que eu vou proteger a fórmula, né, de um medicamento, assim como eu protejo, sei lá, o código-fonte de um computador? Então, é muito complexo. Então, um único dispositivo talvez não conseguiria proteger os dois da melhor forma. Ou uma planta com todos os seus descritores morfológicos, né, genéticos, marcadores. Então, cada dispositivo da lei protege, né, vamos dizer, você tem um negócio, o seu negócio vai ter um produto, uma embalagem, uma marca, né, um programa de computador que está envolvido ali no seu negócio. Então, cada dispositivo da lei vai proteger. Eu não vou falar de cada um deles, porque eu precisaria de muitas horas, tá? Mas cada um tem um tempo de duração. Uns duram 50 anos, outros 20, outros duram para sempre, desde que não seja descoberto, tá? Uns são 10 anos, mas tem que renovar sempre, outros não podem renovar. Então, cada um tem a sua dinâmica. E o que eu aconselho nesse momento? Procure um especialista. Propriedade intelectual, ela é a ponte, né, ali para o jurídico, né? Então, pensa no advogado, né? A gente nunca vai querer, né? A gente sempre vai precisar de um advogado e de um médico na vida, isso é fato. Mas, né, o especialista de propriedade intelectual, se você quer inovar, você também vai precisar de um, tá? E a Inova está aqui para atender a comunidade, né? De maneira, a gente fala que é de graça, né? Porque enquanto você está no mercado, né? Você não é um membro da universidade, você não é um aluno, não é um docente, né? Você vai ter que contratar um escritório. E a Inova está aqui para prestar serviço para os docentes, para os alunos da pós, né? E para os funcionários. Então, né? A gente brinca que é de graça, né? Porque está disponível. A Unicamp, ela mantém essa estrutura desde a década de 80, mesmo antes da lei, mesmo antes do boom da inovação. Está no DNA da Unicamp inovar, tá? E a Inova está aí, que a gente chamava escritório de tecnologia, se eu não me engano, tá? Então, tinha, muito antigo, tá? Então, procure né, se você está falando de algo, né, como essa disciplina, né? Vocês vão fazer um modelo de negócio, em algum momento vocês vão ter a oportunidade de seguir, né, se tiver alguma questão, né, vou implementar mesmo, né, eu fiz esse desenvolvimento na Unicamp e tal, a Inova está aqui para apoiá-los, tá? E aí depois você tem que, né, definir um plano de ação, né, para proteger esses objetivos, tá bom? Eu vou caminhando aqui já, para a gente poder bater um papo, né? Aqui é só um slide assim, né, porque eu vou ser bem resumida aqui, tá? Quem empreende quer velocidade, quer execução, eu quero foco no cliente, eu quero lá, tal. Só que se você está expandindo e começa a compartilhar ideia, informação, você vai fazer pitch, você vai chamar investidor, e você sai contando tudo, o que pode ocorrer com você? Alguém que tem mais dinheiro, mais velocidade, está mais preparado para o sistema, sai na sua frente, tá? Infelizmente, né, nem todo mundo é assim, né, bonzinho, falar, tá, essa é a sua ideia, eu não vou roubar ela, né? Tem gente que rouba ideia, tem gente que vai e faz na frente, tá? Ou por maldade, ou por realmente ignorância, vai e faz. Então, você tem que equilibrar, sabe? Custa patentear, custa cuidar, é chato, é burocrático, às vezes requer uma especialidade, sim, mas é uma segurança muito importante para o seu negócio. Então, equilibre isso, né? A gente fala, inventou, protege, depois comercializa, depois vai pôr a boca no trombone, tá? Eu já falei disso, eu não vou repetir, porque eu acabei já falando, né, o que é a patente, o direito acabou que ficou duplicado. Aqui é só um conceito importante, tá? Eu vou fazer um parênteses aqui, porque também esse assunto requer uma outra aula, que é FTO, liberdade de operação. A patente, eu falo assim, eu tenho uma patente, vamos supor, eu tenho a patente de um determinado produto biológico, tá? Vamos falar de um farmacêutico, que é mais fácil. Eu tenho a patente de uma formulação. Eu posso comercializar? Eu sou empresa? Depende, né? Por quê? O que você vai comercializar? Você tem que olhar, porque a Unicamp, ela desenvolveu naquela patente aquela formulação. Tá? Mas será que o princípio ativo que está lá está patenteado por outros? Porque eu tenho o direito de pesquisar. Pesquisa é livre. A patente nos Estados Unidos tem o que eles chamam de
esqueci, é o Bayh-Dole Act, alguma coisa assim. No Brasil, a gente tem um artigo na lei que fala que, né, a patente, você tem permissão para fazer pesquisa, por quê? Ela justamente está descrita para que eu, que sou uma especialista, possa testar. Eu posso contestar. Se eu chegar e falar assim, olha, o que esse cara falou nessa patente é inviável. Pela física, pela química, pela biologia, esse processo não existe. Eu posso contestar aquela patente. Ou melhor, eu posso melhorar e posso cruzar a barreira do conhecimento e além. Então, a patente ela me permite fazer pesquisa, mas ela não me permite comercializar. Então, quando você é uma empresa e licencia uma tecnologia de uma universidade, você tem que olhar o resto. O que mais que tem de tecnologia aqui envolvida que eu vou ter que pedir também permissão para comercializar? Porque a Unicamp está me dando permissão, né? Ela não está me excluindo da parte que lhe cabe. Mas e o fundamento daquela invenção? E o resto, né? Cabe à empresa verificar. Então, isso é importante distinguir a diferença entre poder comercializar e excluir terceiros, tá? A patente é territorial, então, se você depositar no Brasil, você tem que também depositar fora, isso custa, é por isso que a patente é cara, né? Porque quando uma empresa resolve ir para o mundo, ela tem que proteger no mundo inteiro, né? Por isso que a Apple, né? A Apple, Coca-Cola, Adidas, enfim, né? Todas essas grandes empresas, elas gastam bilhões com esse tipo milhões, né? Com esse tipo de investimento. E às vezes as disputas viram bilhões, tá? Isso é importante, tem muita disputa também, tá? O que é patenteável e o que não é um estudo da lei, tá, gente? Também não dá para eu ficar aqui falando muito sobre isso, mas o mais importante é que vocês têm que entender que precisa ser novo, tá? Precisa ter atividade inventiva. Atividade inventiva, ela pode ser resumida aqui na nossa conversa de hoje como algo que não é óbvio, tá? Se eu ler 2 papéis, 2 artigos, e eu percebi que aqui fala uma coisa, aqui fala um processo, e aqui fala que essas moléculas podem ser submetidas a qualquer processo, e aí eu junto os dois, é óbvio, para um técnico no assunto. Precisa ser algo que não é óbvio, tá? Isso é um exercício também que, com o tempo, vocês vão aprendendo, tá? E também tem coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu não posso patentear um método de diagnóstico, mas eu posso patentear um método de detecção in vitro. O que significa isso? Eu não posso, no Brasil, patentear o teste do cotonete. Por exemplo, você vai lá, faz o teste do cotonete para ver se você está com Covid. Não posso, porque isso requer... Primeiro, como que eu fiscalizo isso? Entendeu? Imagina se eu estou no laboratório, né, na minha relação médico-paciente, e aí eu mando o juiz ir lá ver se ele está infringindo a minha patente. Ele vai entrar, né, no consultório, vai ver se ele está fazendo um método. Então, não é fácil de medir, né? E outra, envolve humano, envolve ser humano. Então, a lei do Brasil não permite, mas ela permite um teste in vitro, que é depois que eu coletei do cotonete, eu tenho um kit ali que vai fazer as reações e que vai me dar um teste positivo ou negativo. Aquilo é patenteável. Então, existem formas e formas de proteger algo e você precisa saber, né? Precisa ter um especialista que vai saber olhar o seu negócio, o seu produto e falar: ah, legal, você tem isso que não é patenteável dessa forma, mas é daquela. Tem uma série de exemplos aqui que eu trago, né? Por exemplo, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem muita, senão a gente passa a noite aqui, vocês vão me matar, tá? Porque eu adoro falar disso e eu falo, eu teria que ter 4 horas para falar o assunto que eu tenho aqui. Isso aqui eu já falei no slide anterior, tá? Que é aquela coisa, né? Primeiro, inventa, né? Identifica o que você tem de objeto, se é um produto, um processo, um dispositivo, um programa de computador, tá? A marca, por exemplo, não protege a tecnologia, mas ela protege o seu nome, a sua reputação. Então, vamos supor que eu desenvolvi, sei lá, um novo cosmético, tá? Eu tenho a formulação, eu tenho, né, a proteção do meu produto. Mas eu quero dar um nome para isso, eu quero que isso chame, sei lá, entendeu? Quero dar um nome bonito para isso. E eu sei que o nome é apelativo, né, se você trabalhar bem cores, formas, se você fizer uma campanha de marketing, você vai virar referência. Eu não quero que ninguém copie a minha embalagem, né, a minha letra, a minha grafia. Então, você faz uma marca mista. E aí você vai proteger os dois. Ah, Raquel, posso ter só a marca? Pode também, pode, é uma estratégia. A sua vantagem competitiva, às vezes, vai ser a sua marca, que vale muito, né? A gente sabe quanto vale a Nike,
a Coca-Cola vale mais que a fórmula, que é um segredo industrial. Então, assim, tem várias estratégias para combinar, tá? Eu já falei disso, eu vou pular. Aqui eu também já falei sobre a questão dos requisitos da patente, né? Porque não posso, escreveu a patente e concedeu. Não, eu tenho que atender uma série de requisitos, tá? Isso está na lei, varia de país para país, né? Precisa de um especialista. A Inova tem especialistas, né? O time que eu trabalho só tem gente boa, né? Tirando eu, o resto é tudo bom. E eles sabem tudo sobre isso. Então, não só no processo do depósito, mas também depois da exigência. Para cuidar dessa patente, o NPI vai me fazer perguntas. E isso, às vezes, demora 8, 10 anos. E aí, o pesquisador talvez nem está mais na universidade, o aluno já saiu. Então, o agente de PI na Inova, ele tem um papel fundamental, o histórico daquela tecnologia. Então, a Inova tem uma gestão desse conhecimento que faz a Inova ser também diferenciada nesse serviço, tá? E aí a gente vai partir, eu vou partir para esse assunto já, que é o quê? A patente, ela não é só uma forma de você excluir terceiros, não é uma forma de você competir. Já são 8 horas, eu vou falar só mais 10 minutos e paro. Tá? Ela é uma forma de você se posicionar estrategicamente, ou seja, ela é uma ferramenta, um recurso estratégico do seu negócio. Como, Raquel? Aqui eu listei 10 motivos, tá? Por exemplo, você acabou de montar seu negócio, né? Você tem uma ideia, você fala, poxa, eu quero fazer uma parceria com a universidade, vou ter um colega lá, vamos pesquisar mais, vamos ver se essa tecnologia serve para aquela aplicação que eu quero? Vamos. Então, você vai orientar a sua pesquisa, você já vai fazer isso do zero, sem olhar para o que tem no mercado, né? O que tem por aí no mundo? Não. Então, faz uma busca, põe palavras-chave nos bancos de patentes. Mas, Raquel, eu faço isso em artigo. Só que artigo, as pessoas lembram, você precisa da novidade. Então, o pessoal, as empresas, né? Antes de publicar, eles protegem. Então, se você olhar para a patente, você vai estar no mínimo 1 ano na frente dos artigos, porque a patente, ela requer a novidade. Então, ela ocorre antes dos artigos. Então, para você entender o que está rolando de pesquisa de ponta no mundo, vai para um banco de patentes. Tem um monte público, Google, INPI, todos esses são públicos, e na Unicamp, se você tiver na ABC, se você for tiver um que a gente chama de login CISI, você tem acesso ao Orbit, que é uma ferramenta de ponta que a ABC paga para nós, tá? Mas tem uma série de outras funções. Fontes de financiamento, tá? Tem fontes de licenciamento, que empresas que patenteiam mais em determinado setor. Essa é a minha área. Eu quero ir lá bater na porta e perguntar se eles querem investir na minha startup. Faz uma lista das 3 principais no Brasil, no mundo, entendeu? Vai lá e pede, né? Faz uma parceria. Você pode ver tendências, você pode ver tecnologias que estão nascendo, que são disruptivas, que podem podem ser substitutas do seu negócio, você não está nem imaginando, né? Prever novos produtos, por exemplo. Eu tenho um exercício que eu dou em outro curso, que é assim, né? Como a disputa da Apple e da Samsung, né? Então, como que a Apple descobriu o que a Samsung ia fazer e vice-versa, e hoje eles estão numa disputa acirrada de quem copiou quem, é um negócio bem relevante, assim, um case bem bacana. Então, tem uma série de utilidades, tá? Agora, se você quer empreender, você tem que dominar essa ferramenta, tá? A que eu falei do FTO, né? E a própria questão dos requisitos da patente, né? Já falei disso, né? Tem uma série de sites, tem uma estratégia para fazer, né? Você tem que saber determinar as características do seu objeto, lembra que eu falei? Identifica seu objeto, vê o que você leu, né, a gente fala, disseca isso, né, quebra isso em etapas, por exemplo, é um processo, o que a etapa A fala de cada um deles? O que a etapa B fala? E a etapa C? E aonde você é diferente? Não sou diferente em nada. Então, a chance de você ter uma patente é baixa, porque, né, parece que está óbvio o que você faz. Então, seu diferencial não... mas eu não posso montar um negócio? Pode, mas o seu diferencial não vai ser a patente, vai ser o seu modelo de negócio, a sua forma de lidar com fornecedor, com cliente, enfim, vai estar lá no seu canvas ou na sua estratégia de negócio, tá? Cuidar da confidencialidade é um negócio que todo mundo tem que fazer desde o começo, o pesquisador, o empreendedor, todo mundo. Por quê?
porque você tem uma série em propriedade intelectual que é baseado na novidade, precisa ser nova, precisa ser sigiloso. Então, para isso, quando você vai fazer um pitch, quando você vai mandar um folder com alguma explicação, por exemplo, agora a gente vai participar, né, está tendo um evento que a gente está apoiando, do Transforme Sua Tese em Negócio, da Fundação Fórum Nova Campinas. Ali, não é para você contar, eu já fiz o webinar, não é para você contar detalhes da sua tecnologia, é para você pensar no modelo de negócio. Você não precisa contar o pulo do gato ali, você não precisa contar o que você está fazendo, você pode trocar até o nome. Você não precisa chamar o nome da molécula, você fala molécula A, por quê? Porque ali é um modelo de negócio, ninguém quer saber se é uma molécula hidrofílica, hidrofóbica, ninguém quer saber os detalhes. E nem pode, porque você pode comprometer questões de propriedade intelectual, né? Então, tem uma série de... Muito importante, tá? E mesmo transferir material, vou mandar um teste para outra universidade, tem que ter um documento, essas coisas têm que ser formalizadas. Para quê? Lembra da política de inovação? Lembra do ecossistema? Eu preciso dar segurança jurídica para as partes envolvidas, eu preciso dizer que eu tenho rastreabilidade, que eu tenho, né, eu tô garantindo os interesses de todos os envolvidos. Então, tem uma série de questões, eu tenho cláusulas de PI que eu tenho que respeitar. Tá? Tem uma série de pontos aí. E na Inova, né? Então, se você está envolvido com alguma pesquisa ou algum produto na universidade, a Inova faz todo esse papel. Tudo isso que eu falei aqui, a gente faz para patente, para marca, para programa de computador, para tudo. E a gente tem um processo, né? Super bem, envolve muita gente boa, tem várias etapas de análise, etapas de busca, de anterioridade, parecer, redação e a própria gestão, né? A gente não só faz a parte, né, de apoio especializado, como também a gente banca esse custo, né? E, obviamente, isso depois é revertido, né, no final do processo, tá? Que mais? Se quiser, né, aqui é só um canal, né, quando a gente fala de proteger sua tecnologia na Unicamp, o site da Inova é literalmente o canal, tá? Lá, se você quer abrir um spin-off, tem um canal. Se você quer fazer uma comunicação de menção, tem canal. Se você quer fazer uma empresa e quer fazer um projeto de P&D com a universidade, lá é o canal. Então, lá tem o suporte para todo esse processo da inovação, tá? E quando você entra lá com o formulário, já vai cair no nosso sistema, a gente já vai endereçar para as pessoas corretas, já vai ter processo, vai ter, né? A gente hoje está buscando ser muito efetivo, prazo, qualidade e entrega. Então, né, começou, o antigo diretor da Inova falou assim, começou na Inova, começou bem e termina bem, né? Então, é verdade, se a gente tem o apoio de um NIT, né? A maioria das universidades hoje tem um NIT, né, bem estruturado, e faz muita diferença, por isso que as universidades vêm prosperando muito nessa questão da inovação, tá? E da transferência. Era isso, tá? Aqui tem uma série de links, isso é muito para quem é da comunidade, que precisa acessar, eu sempre deixo, porque nunca é demais, né? Então, aqui são os nossos canais, e eu estou à disposição aí para algumas perguntas, se vocês ainda tiverem ânimo, às 8 da noite. Obrigada, gente. Raquel, enquanto você falava, já apareceram 8 novas perguntas. Não sei se você quer dar uma olhada, se você quer que eu leia para você. Eu estou no mudo, mas se você quiser moderar, eu prefiro, porque daí você tem o timing, aí você está mais treinado que eu. Eu já dispensei as outras que você já respondeu, mas vamos começar lá pela primeira. Eu acho que algumas coisas você já respondeu, né? O Alexandre perguntou se você poderia falar um pouco sobre o processo para licenciar uma patente, mas isso já faz meia hora, então... Desculpa, repete que eu estava lendo outra pergunta aqui, eu me distraí, desculpa, você pode repetir? Eu estou lendo lá da primeira, começando pelo Tá. Alexandre, às 7h30, acho que você deve ver na mesma ordem que eu, né? Ele perguntando se você poderia falar um pouco sobre o processo para licenciar uma patente. Posso. Como funciona? Quando você quer licenciar uma patente, a gente tem uma equipe na Inova, a gente chama, né, internamente, é a área de parcerias. Ela é o primeiro contato, então se você... o e-mail deles é parcerias@inova.unicamp.br. Então,
Lógico que tem canais no site, né? Se você quer licenciar. Nós temos, por exemplo, tem várias formas de ocorrer esse licenciamento, tá? Eu vou falar 3, tá? A primeira delas vamos supor, eu sou uma empresa e eu conheço a reputação da Unicamp, ou eu conheci um pesquisador famoso, ou eu quero prospectar alguma coisa na Unicamp. Eu vou no site da Inova, né? Você vai no site da Inova, tem o portfólio de patentes. Lá no portfólio de patentes, você vai ter uma lista das patentes. Imagina que eu sou um executivo. Eu vi uma patente lá sobre o Covid. Nossa, olha essa patente aqui, teste rápido de Covid. Nossa, estou interessado, sou empresário, eu vou entrar em contato. Lá no site tem um link para você entrar em contato e falar, quero licenciar essa patente, quero conversar. E geralmente um licenciamento, ele não vem só com a patente, porque pensa, a patente na universidade tem um TRL médio, né? Ali no máximo 4, 5, estourando uma ou outra tecnologia vai passar desse TRL. Eu que estou no mercado, eu quero TRL 9, porque é no 9 que vai chegar lá na farmácia, que vai chegar no consumidor. Então, o que eu posso pensar? Eu vou falar assim, bom, legal, vocês têm o conceito, vocês têm a plataforma protegida. Além da licença, eu quero fazer um convênio, eu quero desenvolver isso para chegar, só porque ninguém melhor do que o próprio pesquisador e o grupo dele para desenvolver aquilo. Então, eu como empresa, eu já vou e faço um combo. Tá bom, eu licencio essa patente, eu pago uma taxa de acesso, só que eu quero desenvolver ela melhor. Quero fazer uma formulação mais efetiva. E lá na frente, quando eu estiver ganhando dinheiro, eu vou pagar os royalties, tá? Então, esse é um modelo. O outro modelo é assim, eu estou fazendo uma parceria com um grupo, né? Estou buscando aí, estou fazendo desenvolvimento, né? A gente tem um convênio com a Bayer que é nesse sentido. E é o seguinte, o que sair de resultado disso é 50-50. 50 da Unicamp, 50 da empresa. E quando eu tenho um convênio, eu já tenho, por lei, o direito de licenciar exclusivo aquilo. Eu não preciso passar por edital, eu não preciso fazer oferta pública, eu já tenho o direito exclusivo de licenciar aquilo. Então, esse é um outro modelo, tá? Bom, acho que 2 tá bom, né? Porque senão vai ficar aqui. Acho que esses 2 já mostram um pouco das formas, tá? Vocês estão me ouvindo? Eu caí ou... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Será que eu caí? Ah, bom. Então, acho que alguém... então, tá bom. Então, eu vou continuar aqui. Existe algum banco de dados que mostram todas as patentes existentes? Sim. E eu vou te falar, o Google... Raquel, Oi. Bom, vocês estão me ouvindo? Acho que você caiu, né? Tá, mas eu eu continuo. não sei se a minha internet já voltou ao normal, mas pode continuar. Tá bom. Sim, existe. O Google Patents, por exemplo, é o maior deles, né? Se você olhar hoje, o Google Patents tem tudo. Você vai lá, Google Patents, você acha um monte de coisa. Mas quais são os principais? No Brasil é o INPI. O INPI tem um site que olha só as patentes do Brasil. O SPTO olha as patentes dos Estados Unidos. E o SpaceNet olha as patentes da comunidade europeia e também do mundo, tá? E o Orbit, ou outras bases pagas, tem várias, a gente assina a Orbit, tem de todo mundo, tá? E é uma base indexada, super... Nem a Web of Science a gente tem para papers, a Orbit é para patente, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Diz que sim. Que eu acho que é ótimo. Então, tá bom. Que mais? Eu vou continuar aqui, tá? Vamos combinar, já que a gente perdeu o moderador, eu vou falar mais 5 minutos, aí quem quiser sair, sai depois, e se a gente ficar sozinho aqui, a gente vai até, não sei que horário vocês costumam ir, tá? Mas eu vou responder as perguntas aqui, por mim eu fico, tá? Mas eu não quero que vocês fiquem presos. E a hora que eu terminar as perguntas, a gente... Então, ótimo. Então, eu vou tentar responder até 8h30 essas perguntas, aí depois a gente vê se vocês querem continuar ou ir embora, ou dormir. Vamos lá. Existe algum banco de dados, já li, se tiver alguma ideia que já existe uma patente em cima, mas ela usa a ideia sem saber disso. Então, vamos lá, eu vou explicar esse conceito aqui. O que ele perguntou, o Enéas?
Ele falou assim, e se alguém tiver uma ideia que já existe, uma patente em cima, mas ele usa a ideia sem saber isso? Pois é, a questão é essa. Se eu sou uma empresa e eu acho que eu estou usando uma patente, eu uso uma ideia, e eu acho que eu sou, né, que ninguém protegeu aquilo, eu estou sendo ingênuo, né? E eu posso ser notificado. É claro que existe a boa-fé, né? Imagina eu tenho uma empresa, eu tive uma ideia que eu achei que era nova, mas eu descobri que, né, isso já era patenteável, já foi patenteada. Aí eu recebo na minha casa uma notificação. O que eu vou alegar? Boa fé, e realmente eu fui de boa fé. Olha, eu não tenho nenhuma evidência que eu copiei isso. Eu nem conhecia essa empresa, eu nunca estive lá, eu não conheço ninguém que trabalha lá. Foi realmente uma coincidência e eu vou parar. E se tiver que pagar, né, por ganhos do passado, eu vou pagar, tá? A lei funciona assim. Agora, como evitar isso? A busca, né, a prospecção, ou seja, quais são as características do meu produto e do meu serviço? Ah, essa. Pega as palavras-chave principais que definem isso e joga no banco de patentes e vê o que vem. E analisa essas patentes. Ah, eu achei 3 patentes, só que todas estão indeferidas, todas foram arquivadas. Não está domínio público. Você pode usar, mas você não pode patentear, porque já não tem mais novidade. Ah, eu achei uma patente que está concedida no Brasil. Então, não pode. Você tem que pedir licença para aquela pessoa para usar, tá? E assim, né? A lei está aí, né? Não, eu não posso dizer que eu não li a lei, né? Porque eu não estou sujeita a ela, né? O sistema jurídico ele não funciona assim. Então é bom a gente se informar quando a gente entrar em determinado assunto, tá? Na lei das startups, marco legal aprovado no primeiro semestre, tem incentivos claros e diretos, como financiamento ou outros, para a qualificação técnica e administrativa dos empreendedores? Eu não sei te responder, tá? Eu acho que essa pergunta, depois vocês podem trabalhar com a Mari, que a Mari está mais por dentro do marco legal. Eu sei geral, né? O marco legal tem uma série de incentivos e acho que a Mariana pode responder melhor, tá? A submissão de patente pode ser elaborada e submetida por qualquer pessoa física? Sim, tá? Pode. O jurídico é muito oneroso. Na verdade, gente, patente, ele não é um trâmite jurídico no sentido judicial, tá? Ele está na instância administrativa. O que significa isso? Quando você vê um litígio de patente, é porque saiu do INPI e foi para o judicial, tá? O INPI ele não trata de litígios, ele trata de administrativo. Ele tem a regra, ele olha a sua patente e fala, cumpriu a regra? Cumpriu, te dou um direito. Ah, não cumpriu? Não dou. Agora, se tem um terceiro que quer brigar comigo, que quer me notificar, isso é na instância judicial. Isso é caro, mas a patente, comparado com a parte jurídica, ela não é cara, tá? O que é caro da patente? São as custas dela. Só que para um negócio, você falar 30 mil, né? Para um empreendedor individual que está começando, pode ser muito. Porque 30 mil é o que custa a patente ao longo dos 20 anos dela. Mas para uma empresa que está pensando em lucrar, né, muito mais que isso tem que ser parte do custo. Assim como você tem o insumo, você tem os impostos, isso entra como uma pequena parcela do custo, tá? Eu garanto para você. Já trabalhei em multinacional e, assim, quando você vê uma multinacional, né, que lucra muito, eu olhava meu orçamento e falava, nossa, é muito dinheiro que tem na minha mão, meu Deus, como que eu vou... Só que para eles, entendeu? Aquilo era uma forma de viabilizar o negócio, então eles lucravam muito mais com aquilo. Então tem todo, né, quando você tem um negócio, você tem que pensar em custo, né, e lucro, né, desculpa, né, e renda, né, e a diferença disso é o seu lucro, né, então é assim que vive o negócio. Se você gasta mais do que o seu negócio rende, você tende a falir, então você tem que balancear isso muito bem. Mas não vejam a patente como um custo, ela é um investimento, tá? Se depositarmos uma patente, ela é copiada não na íntegra, mas com pequenas. Neste caso, eu não estaria perdendo competitividade ao invés de ganhar? Então, não, porque como é que funciona? O próprio INPI, ele não vai conceder a patente, entendeu? Para essa pessoa que copiou. Quando ele olhar quando ele olhar as duas patentes, ele vai olhar para um critério que eu não falei aqui, mas é assim, o sistema de patentes funciona assim, quem depositou primeiro, tá? É o first to file.
Então, quem depositar primeiro ganha aquela prioridade. Então, eu vou analisar aquele cara. Ah, legal, você tem uma patente, tem todos os requisitos, eu vou conceder. Veio alguém e copiou, tá? Fez partes, fez uma coisa. O que o NPI vai fazer? Ele vai olhar o estado da técnica. Então, ele vai pegar essa patente e vai falar: peraí, segunda patente. Mas isso que você falou tá contido nesse documento. Qual foi a atividade inventiva que você teve para superar isso? Cadê a atividade? Eu não estou enxergando, me parece óbvio, você copiou. Aí, se eu realmente tiver copiado, eu não vou ter uma atividade inventiva, acabou minha conversa ali com o NPI. Então, ele nunca vai conseguir, então não tem uma vantagem para esse cara, entendeu? Tem, se, por exemplo, vamos supor, tem uma patente de uma molécula química, que é um remédio. O cara patenteou aquilo, sei lá, solúvel, né, para tomar um comprimido. Aí eu vim anos depois e falei assim, nossa, esse remédio dá gastrite, né, porque aquele comprimido, quando cai no estômago, tem relatos aí ao longo dos anos que dá gastrite. Eu vou fazer uma formulação de liberação controlada ou encapsulada para não dar gastrite. Chego numa formulação melhorada. Então, o que eu faço? Eu posso até patentear aquilo, porque o meu objeto não vai ser o princípio ativo, o meu objeto vai ser o quê? A formulação. E aí eu vou dizer que a minha formulação, ela contém qualquer princípio ativo, como, por exemplo, da classe tal, que é daquela patente. Então, quando eu for comercializar aquilo, se eu quiser comercializar com aquele princípio ativo do anterior, eu tenho que pedir licença para ele. Mas se eu quiser com outro, eu posso. Agora, esse aqui não pode usar a minha formulação. Então, às vezes, a gente tem licença cruzada, que é isso que acontece, tá? Então, o sistema, ele é bem, ele se ajusta nessa questão. Vamos lá. Existe algum curso de redação de patente? Sim, tá? O INPI tem muitos, e a WIPO, que em português é OMP, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, tem muitos cursos. Eu aconselho vocês a entrarem na OMP. Por exemplo, o primeiro curso que você tem que fazer na OMP é o DL 101. Nós estamos entrando num convênio, nós Unicamp, estamos entrando num convênio agora com o INPI e com a OMP para disponibilizar esse curso na universidade, aqui na Unicamp, como parte de um convênio. Então, né, tem bastante curso. Sugiro vocês entrarem no INPI, no YouTube do INPI tem, na OMP, e a gente está sempre dando cursos, né? Provavelmente a gente vai fazer um curso, a gente vai focar nos docentes, né? Mas, enfim, a gente pode repensar nisso, sobre redação de patentes, acho que vai ser bem bacana. Uma empresa poderia usar uma inovação que foi patenteada apenas no exterior? Ah, boa pergunta, Jéssica, como funciona? Lembra que eu falei que a patente é territorial? Então, se eu dei até o caso da S Cosméticos Bem, que é uma empresa que licenciou uma patente que estava protegida no Brasil, e em determinado momento ela veio para nós e falou assim, eu quero ir para fora, eu quero internacionalizar. Então, vamos montar uma estratégia de depositar essas patentes naqueles mercados. Eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso em até 1 ano, depois eu não faço mais. Tá? O sistema me dá até 1 ano para eu decidir. Ah, mas e o PCT? Eu já ouvi falar da patente internacional. Ah, legal. O PCT permite que eu tome essa decisão depois de 30 meses do depósito, quase 3 anos, né? 2 anos e pouco, 2 anos e meio. Então, eu posso ter até 2 anos e meio, se eu usar o sistema estrategicamente, para decidir que mercados eu quero ir, tá? Depois que passou esse prazo, se eu não depositei nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, qualquer país signatário ou não, ou que tem um sistema de patentes, eu não posso depositar mais. Então, vamos imaginar que eu estou olhando uma patente nos Estados Unidos, né, de uma determinada tecnologia que eu quero, que é inovadora e que eu quero produzir aqui, ou que eu quero incorporar no meu modelo de negócio, no meu negócio. Vamos supor que é uma embalagem. Aí eu olho e falo assim, nossa, essa patente é de 2010, né, já faz mais de 11 anos. Deixa eu ver se tem no Brasil. Aí eu vou lá no sistema de busca, faço uma busca, não acho, nem pelo nome do inventor, nem pelo nome nem pelas palavras-chave e nem pela prioridade, que é um número, né, que é a prioridade da patente, que é como se fosse a espinha dorsal dessa tecnologia. Porque para ela internacionalizar, eu posso ter números diferentes, mas eu tenho que ter a prioridade, que é o que liga todas elas. Eu falo, não tem nada com essa prioridade no Brasil. Ah, Raquel, mas pode chegar, de repente, me tirar do mercado?
Não, porque já passou o prazo, então você está livre, pode usar. Agora, vamos supor que a gente olhe uma patente que foi depositada em 2020, tá? Ou 2019. E aí eu falo, ai, está nos Estados Unidos, olha essa inovação, essa vacina do Covid está só nos Estados Unidos, eu vou produzir aqui no Brasil e tal. Eu peço cautela, espera passar os 30 meses. Porque se ele ainda estiver no processo de internacionalização, ainda não apareceu para a gente. E tem outra, depois que você deposita a patente, não é automático que sai que você depositou. O sistema, para te dar uma certa vantagem competitiva, ele te dá 18 meses de sigilo. Então, a patente fica escondida 18 meses. Então, a gente tem que sempre olhar os 30 meses mais 18, né? Que acaba dando 48 meses, né? Que isso dá bastante tempo. Então, não tomem decisões de negócio, né? Achando que, eu vou fazer uma cópia de uma coisa lá, porque nos últimos 3 anos não tem nenhuma patente no Brasil. Ainda é precipitado, tá? Espera um pouco, porque tem todas essas regras do sistema, tá? O que mais? Como os alunos da Unicamp podem ter acesso ao Orbit? Eu vou fazer o seguinte, Guilherme, eu tenho um tutorial, eu vou mandar para a equipe da disciplina, e aí eu vou até anotar aqui, eles distribuem para você, tá? É um PDF que mostra o passo a passo. Como a gente está em casa, né, precisa ter VPN, vocês devem ter, obviamente, para acessar outros portais. Mas daí, entrando na VPN, mostra que você é da Unicamp, e aí você tem acesso ao Orbit. Aí eu te dou como fazer a senha, vou encaminhar esse material, tá bom? Ó, quase, faltam 3 minutos, hein, gente, para eu cumprir minha promessa de parar de falar. Tem mais alguma ou ficamos por aqui nas perguntas? Perdi alguma? Acho que não, né? Raquel, pelo que eu estou acompanhando aqui, eu não sei nem se você está me ouvindo, que eu estou com muito problema na internet, mas... Não, tá picando mesmo. Chegou mais uma. Deixa eu ver aqui. O Tomás mandou uma. Vamos ler a do Tomás e aí quem quiser já vai escrevendo, tá? Senão a gente já vai caminhando para o encerramento, tá? Se eu pretendo disponibilizar um código-fonte online, é possível patentear esse código para evitar que esse produto seja comercializado? E se um outro programa pretende construir em cima? Ai, que pergunta ótima! Vou falar sobre isso, Tomás. Esse ano, eu escolhi programa de computador, né, na minha gestão para dar uma revisada aí, né? Lembra que eu falei? A gente sempre estuda e melhora o que a gente faz. Então, esse ano foi programa de computador. E aí, mas para eu estar fazendo melhorias esse ano, eu estou estudando isso desde 2019, né? E aí, como que a gente entende essa questão, tá? O programa de computador tem uma dinâmica, né? O sistema de softwares. Tem muita gente que põe o open source, né? Que é o código aberto. Então, por exemplo, quando você fala de disponibilizar o código-fonte online, eu entendo que você quer deixar ele aberto para download, certo? No Brasil, a gente não pode patentear o código-fonte. A gente protege o código-fonte por registro de programa de computador, que é semelhante ao direito de autor, tá? É propriedade intelectual, da mesma forma, vale tanto quanto, tá? As pessoas às vezes acham, mas PC vale menos que patente, que vale menos que marca, que vale menos que know-how. Não, tá? Eu posso ter um know-how que muda uma indústria alimentícia, entendeu? E que hoje, só vou dar um exemplo, um dos maiores royalties que a gente tem na universidade é em cima de um know-how, tá? Então, o fato de ser programa de computador protegido por programa de computador e não por patente não muda nada. Alguém botou lá olhos. Mas o que funciona aqui é a questão né, do registro. Então, quando você tem um código-fonte, vamos supor que eu registrei esse código-fonte, tá? Quando eu registro ele, eu só estou dizendo para a sociedade que este código-fonte foi desenvolvido pelos autores A, B e C
e é da Unicamp, tá? É isso que eu estou dizendo. E ele está, por enquanto, fechado. Se eu quiser abrir esse código-fonte, eu posso, tá? É uma decisão minha. Falar, mas para que, Raquel, você fechou e protegeu? Estratégia. Eu posso querer, né, dar segurança jurídica para que eu possa exatamente ter autonomia de falar que este código vai ser comercializado gratuitamente. E eu posso falar isso porque eu sou dona dele, e mais ninguém. Se alguém chegar a falar para mim, não, esse código é meu, aí eu vou ter que comprovar que foi o aluno tal que... Não preciso comprovar, eu já tenho um protocolo do INPI, tá? Então, quando você fala assim, eu quero disponibilizar um código-fonte online, é possível proteger? Sim, é. Você protege, tá? Se você estiver na Unicamp, ou se você foi empregado de alguém, né, no sentido trabalhista, né, você tem um contrato de trabalho, sempre é do empregador, a propriedade intelectual, sempre. A lei do Brasil diz isso, salvo se você tem um acordo diferente, tá? Então, na Unicamp, quem são os empregados, né? No sentido da lei, né? De empregador e empregado. Todos os docentes, pesquisadores e funcionários, e para fins da lei de inovação, aqueles que têm um vínculo formal e que estão na universidade desempenhando função de pesquisa. Alunos alunos formalmente cadastrados na pós, no mestrado e no doutorado, né? E pesquisadores, né, que estão desempenhando ações. Então, quando você faz isso, você dá essa clareza, tá? E se um outro programa pretende construir em cima desse código? Aí você está falando de um outro conceito, que é o quê? Código derivado. Então, vamos supor, quando eu ponho meu código aberto na internet, eu ponho num GitHub, num GitLab, eu ponho no site da Inova, eu ponho no site do IC, sei lá. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, olha, está aqui o meu código-fonte, ele serve para isso, está aqui o manual, e aí eu já coloco as licenças. Que licença que eu vou usar? Eu posso usar as licenças que existem hoje. Vou escolher a licença Apache. Vou colar, sei lá, entendeu? LGP, sei lá. Escolho, ou eu vou fazer a licença nova, eu vou inventar uma licença que eu quero aqui específica, que é o quê? Você pode baixar meu código, você pode desenvolver, mas se você fizer isso, para pesquisa pode, mas se você quiser comercializar, você tem que pedir autorização para a Inova. Tá aqui e-mail, parcerias@inova.unicamp.br. Se você coloca isso no seu site, né? Se você passa pela Inova, tem apoio da Inova e recebe essa instrução, o texto da licença, ou a própria licença para você anexar isso, você está seguro. A pessoa que comercializa isso sabe que está infringindo uma lei, né? Um acordo. Você disponibilizou aquilo sob aquela condição, aquela é a licença, né? Então, sim, você pode fazer isso, mas você tem que fazer isso bem feito, tá? Porque se você deixar solto, né, como uma coisa pública, como que ele vai saber que ele não podia comercializar? Entendeu? Onde que isso estava sendo dito, né? Então, hoje tem todo um sistema aí de open source. Se você entrar no OSI, que é Open Source Initiative, lá tem um monte de modelo, né, de como comercializa softwares abertos, gratuitos ou não, híbridos, né, como que é a estratégia de distribuição. Esse é um assunto super quente, tá? E super novo, então a gente falou um pouco disso, pretendemos falar mais e é uma cultura que a gente quer expandir aqui na Unicamp, tá bom? Espero que eu respondi, viu, Tomás? Se não, me manda aqui. Nossa, gente, vocês mandaram mais duas aqui, eu tô falando aqui como se não houvesse amanhã, né? Vamos lá. NJs e MTAs. Quem na Unicamp possui poderes? Nossa, vocês estão bom de pergunta, hein? Muito bom as suas perguntas. Eu tô achando que vocês são especialistas, eu tô achando que só tem docente aqui, vocês são tudo disfarçados de alunos. É o seguinte, na universidade, a única pessoa que pode assinar qualquer termo jurídico é o reitor, tá? E ponto, ninguém mais pode assinar nada. Mas eu, por exemplo, assino perante o NPI, eu, Raquel. Por quê? Porque eu tenho uma procuração do professor Tom Zé me dando poderes para representar a Unicamp só no NPI, tá? Porque você já imaginou ele indo lá? A gente recebe 15 exigências por semana. Eu protocolo 800 arquivos no NPI. Tem noites que eu fico só aqui no botão, entendeu? Então, né, tem coisas que não dá para passar para ele. Então, nesse caso, eu tenho essa outorga.
que mais? Não sei, nas outras unidades eu não sei, eu sei na Inova. O que mais que a Inova faz? Ah, a diretora executiva, a professora Ana, que falou com vocês semana passada, ela pode assinar NDA, que é acordo acordo de confidencialidade, né? O acordo de não divulgação. Porque tem uma resolução, uma GR do gabinete, que delegou essa competência para ela. E MTA? MTA não. MTA tem muito pesquisador que assina MTA, mas eles não têm delegação de competência, isso está na resolução. É só o reitor que pode. Então, se vocês receberam um MTA, a empresa quer que eu mande um material, qualquer coisa, né? Que tenha propriedade física, que seja da universidade, uma planta, um hardware, qualquer coisa que tenha um material, né, que a gente chama de propriedade física, você precisa de um MTA que é assinado pelo reitor, tá? A Unicamp tem, a gente tem modelo, a Inova apoia nessa negociação, tá? E sempre um documento jurídico, as duas partes revisam, né? E baseado nas políticas. Então, uma parte já sabe mais ou menos a política da outra. Por exemplo, a gente não pode abrir mão da propriedade intelectual, assim como a empresa também não vai. Então, vamos negociar. Quem contribuiu com cada parte ali, né, participa, tá? Depois que uma patente é depositada, é possível atualizá-la? Por exemplo, patentei um produto e depois implementei modificações não tão drásticas. Preciso patentear de novo? Gente, parabéns, viu? Foram as melhores perguntas que eu já recebi aqui nessa disciplina. Vocês estão muito bem treinados, viu? Sim, pode. A gente tem o conceito de melhoria da patente, ele no Brasil, tá? Eu vou focar no Brasil porque cada país é de um jeito, mas muito parecido. Chama certificado de adição. Se eu fiz algo, uma melhoria, dentro do mesmo conceito inventivo, tá? O que é o conceito inventivo? É uma unidade de invenção, tá? Também é complexo explicar isso agora, mas acreditem em mim. Meio óbvio de entender, né? É a mesma invenção. Eu não estou fazendo algo novo, disruptivo, né? Como você diz, né? Que não são tão drásticos. Eu posso fazer um certificado de adição. Eu falo, olha, né, eu estou depositando essa melhoria, né, baseado nisso, eu tenho que só ter novidade, eu não preciso ter a atividade inventiva. Na verdade, eu posso ter o minto, eu tenho que ter atividade inventiva desculpa, eu estava confundida, eu tenho que ter atividade inventiva sobre o resto, né, do mundo, mas não sobre aquela minha patente, porque, poxa, eu só fiz uma melhoria, como que eu vou ter atividade inventiva para justificar, né, uma invenção nova? Não é possível. Então, o INPI não olha a atividade inventiva frente ao pedido original. Ele olha, né, as modificações se são novas, e se é nova, você recebe aí a carta patente dessa complementação, tá? Não precisa patentear de novo, tá? O que a gente faz? Quando vem um pesquisador com uma ideia que acha que é complementar, a gente faz uma análise. Às vezes é uma nova invenção, às vezes é mesmo um certificado de adição. Tem gente que vem com patente, com comunicação de invenção, achando que é uma nova invenção. E aí a gente faz uma análise do histórico daquele pesquisador e fala, não, isso é um certificado de adição daquela. Então, essa estratégia, a Inova faz a análise no momento da comunicação da invenção. Tá bom? Obrigada, Alicia, que bom que você gostou. Ela diz assim, obrigada pela palestra. Esta atualização de patente, se envolver novos autores, pode ser incluídos na patente original? Boa pergunta. Gente, de verdade, vocês estão... Olha, eu tinha que ter estudado aqui. Se eu não tivesse estudado, eu não ia responder. O certificado de adição pode ter novos autores. Claro, né? Se tem outras pessoas, né, que contribuíram, eles devem ser incluídos. Porém, tem que ser o mesmo titular, tá? Então, vamos supor, você fez uma patente original da Unicamp com 3 pesquisadores daqui. Aí, um desses pesquisadores foi para uma empresa, né? E fez uma colaboração. Eu conheço o meu orientador, eu quero fazer um convênio de pesquisa. Vamos fazer naquela linha? Vamos. Chegou no, a gente fez uma modificação aqui, acho que é uma certificado de adição. Tá bom, o convênio diz que é metade de cada um. A lei não permite que seja titulares diferentes. Isso é uma limitação que eu confesso que acaba que eu não entendo muito por quê, mas está na lei. Então, tem um artigo lá que diz que o depositante do certificado de adição tem que ser o mesmo do pedido original, tá? Então, essa é a única limitação, mas os autores não.
E foi, né? Você está nos ouvindo agora? Tá tudo bem aí? Eu não deixei de ouvir, mas eu cheguei a desconectar, mas enquanto Não, eu mas estava eu conectado eu consegui ouvir. acho que eu dei conta aqui. Tem um Você está monte me de... ouvindo direitinho agora? Eu tinha caído. Aí eu falei, gente, vocês estão me ouvindo? Aí todo mundo, sim, sim, sim. Eu espero que não tenha interrompido a gravação, eu acho que não interrompe. Então tá bom, gente. Obrigada, viu, pela presença. Eu realmente preferia estar olhando no rosto de vocês, estar conversando com vocês, mas faz parte, né? Mais um pouquinho de sacrifício, tudo isso passa, se Deus quiser. Tá bom? Então tá, muito obrigado, Raquel. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite.